para o nosso pastor da igreja, o pastor Isaac, que dará continuidade ao culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, oramos ao Senhor. Agradecemos, meu Deus, por nós estarmos aqui já iniciando este culto. Meu Deus, nós queremos nessa noite pedir a Tua bondade, a Tua misericórdia, a qual o Senhor vem usar, meu Deus, mais uma vez o pastor para dar o ensinamento dessa noite, e que o Senhor venha usar ele, meu Deus, para falar aquilo, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, e que nós venha abrir nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos sair daqui cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos a Ti e agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar diante da presença dEle, para nós juntos exaltarmos e bendizermos o nome santo dEle. Amém? Quero já aproveitar, os irmãos estando de pé, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22, o versículo é o de número 13. Como nós anunciamos para os irmãos na última terça-feira, nós estaremos aqui introduzindo, apresentando, estudando com a igreja uma série de estudos a respeito das doutrinas bíblicas. E na terça passada, quem se lembra do tema que nós desenvolvemos na terça passada? Difícil lembrar, né? Mas eu sei que o assunto os irmãos sabem. Nós falamos na terça-feira passada sobre doutrinas bíblicas, não é? E inclusive louvamos a Deus, tivemos aí os jovens participando, fazendo um resumo e publicando, demonstrando interesse de aprender da palavra de Deus, sabendo que o povo do passado, o povo de Israel, errou por não conhecer as Escrituras Sagradas. Mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui nesta noite para mais uma parte de aprendizado da palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 13, nós propusemos hoje estudar a respeito da doutrina de Deus ou a natureza de Deus, não é? Nós vamos falar então a respeito do nosso Deus, entendermos quem é esse Deus supremo que o povo escolhido por Ele segue com adoração, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos estudar um pouquinho. Apocalipse 22, versículo 13... E eis que cedo venho, e o meu galardão, aliás, o 12, né, estou lendo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora o 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Pode tomar os seus assentos, meus irmãos. Antes de iniciar aqui o estudo, eu estava me esquecendo, quero apresentar alguns irmãos e irmãs que estão conosco. É uma alegria ter vocês. Está conosco as irmãs, está conosco a Edenilce, Gisney, onde estão?
está ali, nossos irmãos, eles são da Igreja Rebanho de Deus. Deus abençoe pela presença, sejam sempre muito bem-vindos. Também está conosco a irmã Franciele e a filha, eles são do Sol da Justiça. Onde está? Está lá a nossa irmã, que Deus os abençoe. Tem mais alguém cooperando conosco que às vezes chegou após as anotações? Ajuda aí, irmãos. A irmã Carol, né, está conosco aí também. Deus abençoe a irmã Carol. Continua cooperando conosco. Dizer que vocês são muito bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Também queremos cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão participando do ensinamento aí pelo nosso canal do YouTube da Assembleia de Deus. E reforçar aqui, você que às vezes ainda não se inscreveu no nosso canal, digita lá AD Monte Carmelo e se inscreva para você ser avisado, né, dos nossos trabalhos. E tem algumas publicações, tem ministrações da Escola Bíblica Dominical, tem ministrações das terças-feiras, tem alguns cultos transmitidos. Dizer que nós estamos aí preparando para adquirir mais alguns equipamentos para melhorar a qualidade da nossa transmissão. Por essa razão, alguns cultos não estamos transmitindo até que nós melhoremos um pouco os nossos equipamentos. Pois bem, meus irmãos, estudar então a doutrina de Deus. E como é que nós estudamos a doutrina de Deus? É pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não há outra forma de nós estudarmos a doutrina de Deus a não ser meditando na sua palavra. E é interessante que, sendo um livro que trata essencialmente de Deus e do seu relacionamento com o homem, a Bíblia não tem, o objetivo principal dela não é provar a existência de Deus, não é? Até porque não há necessidade de provar a existência de Deus. A existência de Deus é fato indiscutível. A existência de Deus é pacífica no decorrer de toda a narrativa da Bíblia, mas não é esse o nosso foco e o nosso objetivo. Assim como a Bíblia, a sã teologia não se propõe aqui dissecar, ou seja, aprofundar, como a ciência, por exemplo, não é? O ser que é Deus. Não, nós não temos essa preocupação. Será que realmente Deus existe? Não. Os cristãos têm essa consciência pela fé da existência desse ser que é Deus. Então nós vamos entendendo que nós queremos aqui tão somente apresentá-lo ao nível da compreensão do homem. Porque o nível da compreensão do homem está muito aquém da grandeza de Deus. Nós não temos aqui condições sequer de aprofundar nesse conhecimento desse ser que é Deus. Mas o objetivo é entender Deus como um ser eterno, né? Onisciente, onipresente, onipotente e santo. Então, nós não podemos aqui aquilatar ou medir, ou dissecar, ou querer de todas as formas provar quem é Deus, se a própria palavra de Deus, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, o versículo 17, lá fala assim, os céus, nem os céus dos céus pode conter a Deus. Então, por que o homem, na sua finitude, na sua limitação, vai querer, né, aprofundar, entender o ser que é Deus? Mas pela fé nós temos tudo o que nós precisamos de Deus e isso basta. Amém? É comum a gente ver pessoas falando assim, mas eu não entendo.
Eu fico encabulado. Como surgiu tudo? Vocês já viram alguém falar? Surgiu do nada? Como assim? E aí fica uma preocupação tremenda. Mas nós não. Nós não temos essa preocupação. A nossa compreensão é muito ínfima, é muito pequena para se medir. Então, nós queremos entender que a pessoa do Senhor Deus, ela é consumada para sempre. Entendermos que a própria declaração de Jesus para aquela mulher samaritana, quando ele falou, Deus é Espírito, não é? Ele já anunciava esse Deus. Então, diante dessa declaração de Jesus, nós concluímos o quão magnífico, o quão expressivo, não é? Ilimitado Deus. Não tem limite essa compreensão, mas também é insignificante, resumidas, a nossa capacidade. Nós não temos capacidade no que tange explicar o ser Deus. Amém, irmãos? Então, essa introdução para nós compreendermos que não precisa você preocupar em querer entender esse ser Deus. Não se preocupe. Tão somente entenda que você é limitado o suficiente para receber de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Aqueles que se dão ao estudo, que querem descobrir, aprofundar, eles testemunham por unanimidade que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente do universo todo, não é? Essa crença vem lá dos primórdios, as tribos, as nações. Contudo, isso não quer dizer que não exista aqui e ali indivíduos que negam a existência de Deus, não é verdade? Apesar de tantas provas cabais, apesar de tantos registros na Bíblia, o homem ainda nega a existência de Deus. Ainda existe essa negativa. De que forma ocorre a negação? E nós queremos passar isso para a igreja, porque volta e meia, nós já falamos aqui na terça passada, tem pessoas que afrontam os crentes. Você pode me responder isso assim, assim, assim na Bíblia? É a Bíblia que está falando, ela está mandando matar. Eu disse isso aqui terça-feira passada, não é? Mas à luz da palavra, o contexto da palavra, esses intelectuais não querem saber, porque não a instrução, o entendimento não é dado a eles em espírito, em si só do lado intelectual. Mas existem formas de negação da existência de Deus. Quem já estudou teologia, quem se aprofunda nos estudos da natureza de Deus, vai saber que existe essas formas negacionistas. Uma delas é o ateísmo, que todos nós conhecemos, sabemos que existem pessoas, apesar de que uma boa parte deles, que eu já, ao longo das nossas pesquisas e experiências, muitas pessoas que se diz ateu, não é ateu. No fundo, eles sabem que Deus existe, mas eles pregam como se fosse uma piadinha. Não, eu sou ateu. Mas se você começar a conversar com ele, ele mesmo vai provar que Deus existe. Então, o ateísmo, eles são divididos em duas classes. Existe aquele ateu prático. Quem é o ateu prático? É aquele que ele não reconhece a Deus, né? E na vida prática, e vive como se Deus não existisse. Ele já fala logo de cara que Deus não existe na prática. E existe o ateu teórico. Então tem o prático e o teórico. O teórico já é uma classe mais intelectual. É um que eu vi outro dia na internet, desafiando um simples irmão que pregava em plena praça pública. Ele chegou e desafiou aquele irmão. Eu citei aqui na terça passada, quando ele falava, você crê na Bíblia? Creio. Então lê lá, Deuteronômio tal e tal, onde está dizendo lá
que o pai tinha que levar o filho para apedrejar se ele desobedecesse. Né? Esse ateu teórico, intelectual. Mas nós vamos entender que a negação, não é? Ô, irmão Fernando, nós esquecemos, né? De anunciar que hoje tem discipulado, né? Permita que interromper os candidatos ao batismo, né? Amém, irmã Viviane? Deus abençoe. Então, meus irmãos, o ateu prático é aquele que bate o pé e fala que Deus de fato não existe por uma simples convicção. Ele não estudou, ele não prova, né? Ele diz que não existe, pronto. Já o intelectual é o teórico, é aquele que quer provar com base na própria Bíblia ou em outras fundações filosóficas dele que Deus não existe. Então, uma das formas de negar a existência de Deus é o ateísmo. A segunda forma é o agnosticismo. Existem todos esses tipos de pessoas por aí, viu? Às vezes vocês pensam, será que existe, pastor? Porque parece que todo mundo é cristão? Não. Não é todos que confessam, que professam o cristianismo e também aceitam Deus como um ser supremo acima de todas as coisas. O agnosticismo, essa palavra, significa não saber, né? A tradução grega dessa palavra é não saber. Então, para o defensor do agnosticismo, crê que nem a criação, nem os conhecidos fatos testemunhando a existência de Deus pode fazê-lo conhecido. Apesar de tudo, eles acham insuficiente conhecer a Deus. Todo adepto dessa teoria alega crer unicamente no que pode ver e apalpar. Então, o agnóstico, ele crê o seguinte: se eu posso ver, se eu posso apalpar, esse copo existe. Entenderam, irmãos? Esse tipo de pessoas crê naquilo que é palpável e visto. Então, é impossível eles conhecer a Deus, infelizmente, porque Jesus Cristo diz, Deus é Espírito. Aos olhos humanos, carnais, nós não podemos ver Deus, mas com os olhos da fé e do Espírito nós vemos Deus em nossas vidas o tempo todo. Mas o agnosticismo não, né? Assim, todas as demais coisas, incluindo a fé em Deus, são relativas para eles. Ou seja, o homem não pode saber qualquer coisa sobre Deus, haja visto as citadas provas da sua existência, estão fora do domínio material. Ou se não tiver condições de provar materialmente, para o agnosticismo, não existe, então, esse Deus. Então, são o ateísmo, o agnosticismo, eles não reconhecem, não creem, na existência deste ser tão maravilhoso que é o nosso Deus. A outra forma de negação da existência de Deus é o ateísmo, que admite que Deus existe. Contudo, ele rejeita por completo a revelação de Deus ao homem. O deísmo, ele entende que Deus jamais vai revelar a sua palavra ao homem. Admite que Deus existe, contudo rejeita por completo a sua revelação à humanidade. Para o deísmo, Deus não possui atributos morais nem intelectuais. Para ele, ou seja, Deus não é esse ser que nós dissemos que ele ira, que ele se alegra. Para eles não tem esse pensamento, né? Noutras palavras, o deísmo é a religião natural baseada num raciocínio puramente humano. Aquilo que a mente humana consegue entender, entende-se por deísmo. Então eles entendem que Deus existe, mas nada de revelar-se a sua palavra ao homem, isso não. Então é uma forma
negacionista da existência de Deus. A quarta forma de negar-se são os materialistas, ou seja, o materialismo declara que a única realidade é a matéria. Parece muito, não é, com a outra forma anterior. É a matéria, e que o homem é um animal apenas. Os defensores dessa teoria entendem que o homem é um animal, por isso não é responsável por suas atitudes e atos. Quem vai culpar um animal por um erro, por um cometido? Essa teoria defende o homem como um animal. Isso traz uma consequência tão grande, porque eles pregam isso. Então tudo pode fazer, você é um animal. Estão entendendo o quanto essas formas de negação é prejudicial à raça humana e está espalhado por aí afora no meio do povo de Deus. Cabe a nós sabermos discernir e defender esse ser tão supremo que é o nosso Deus, apesar de não haver necessidade, mas nós sentimos a presença de Deus pela nossa fé e nós confiamos, e quando a gente vê alguém em dificuldade, você poder auxiliar e ajudá-lo. Por isso a importância do estudo da teologia, de aprofundar no estudo da palavra de Deus. Então, esses materialistas ensinam que os diferentes comportamentos físicos e psíquicos do homem são simplesmente movimento de matéria. Ou seja, o homem não tem do que prestar conta dos seus atos. Não precisa desse negócio de prestar conta. Ou seja, são cegos para a Bíblia quando ela diz que todo joelho se dobrará e prestará contas diante do Deus Todo-Poderoso. E a última forma de negação é o chamado panteísmo. O panteísmo ensina que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. Aí mistura, né, os seres, mistura os fenômenos, mistura a natureza, tudo é Deus e Deus é tudo. Deus não é só parte do universo para esta teoria, mas é o próprio universo. Tem uma seita, tem uma denominação que defende essa teoria, que é o hinduísmo. Ele é adepto desse falso ensino. O erro filosófico e religioso do panteísmo, o mais grave deles, dos erros deles, é confundir o Criador com a criação. E o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso, né? Inverte, né? E muitos aí estão adorando a criação ao invés do Criador. Já viram como isso virou moda hoje? Hoje, meus irmãos, tem gente casando com árvores, tem gente casando com bicicleta. Se os irmãos não sabem, é só aprofundar as pesquisas. E as leis legalizando, não, tudo é válido. Mas os olhos do Senhor estão patentes para todas as situações. Não é? Aí, algumas provas bíblicas é preciso nós termos, que provam a existência de Deus. E na primeira página da Bíblia nós já temos prova. Não é? Nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 1, o que fala? No princípio Deus criou, não é? Então, ainda que a teologia tenha a existência de Deus como fato fundamental e razoável, independente da fé, não se propõe a demonstrá-la por meio de argumentos lógicos. Ninguém quer argumentar logicamente aqui a existência de Deus. A Bíblia não é nenhum diário de Deus reunindo todas as indagações da mente humana. Não, a Bíblia não propõe a isso. Há nela, sim, o suficiente para a mente finita do homem.
A Bíblia tem o suficiente para você, irmã Marlene, para você, irmãos, irmão Reis, para cada um de nós, ela tem o suficiente pela limitação da nossa mente. Não é? A pessoa que, para provar a existência de Deus, vai além do que a Bíblia diz, não é? Então ele vai negar todas as demais coisas aqui. Essas pessoas que buscam a Deus por curiosidade, especulação e até falsa pretensão, são os intelectuais. Eles ficam estudando a Bíblia, eles sabem a Bíblia de capa a capa, mas de nada valerá. Porque é simplesmente por curiosidade. Mas nós meditamos a Bíblia como um alimento básico e necessário para a nossa vida espiritual. Amém? Então, a existência de Deus são provas claras, né? Primeiro, fé na revelação bíblica. O cristão temente a Deus aceita por fé a verdade da sua existência, segundo a revelação contida na Bíblia. Não se trata de fé cega, viu? A fé ela é nítida, é expressiva, baseada nas Escrituras. Lá em Hebreus 11:6 está claro essa parte da fé na revelação bíblica. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, mas também como o sustentador. Não basta criar, é preciso sustentar. Então, meus irmãos, a Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Basta. Ele quis fazer e ele fez. E aí Deus se revela na Bíblia de capa a capa. A revelação de Deus é a base da nossa fé, na sua existência. Por sua vez, a nossa fé é edificada quando de coração nós aceitamos esse conteúdo aqui, ó. Primeiro vem a fé, e nós vamos meditando e nós vamos sendo edificados. De forma que a Bíblia, como nós já anunciamos na terça passada, com uma inspiração total de Deus, da parte de Deus, Deus se revela através da sua doutrina. O Evangelho de João, capítulo 7, 17, vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem falou isso? Jesus. Deus se dá a conhecer àqueles que o buscam. Sabiam disso? Eu quero conhecer a Deus. Então busque a Ele. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele compara esse conhecer, sabe com o quê? Como a chuva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. A Bíblia fala de dois tipos de chuva, né? Fala da chuva temporã, fala da chuva seródia. A chuva temporã, pesquisando, vocês vão ver que é aquela chuva do início, não é? É a chuva que cai para começar a preparar a terra para o plantio. Já a chuva seródia é aquela que vem para fazer com que a semente produza e produza em abundância. Então Deus nos dá como chuva seródia a oportunidade de conhecê-lo pela fé. Nós queremos conhecer a Deus pela fé, não é por estudo, por pesquisa, ciência, não é isso. Amém? Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho. 2 Coríntios 5,19 vai dizer: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, nós entendemos que Deus se revela na sua doutrina, Deus se dá a conhecer àqueles que o buscam, e Deus se manifestou ao mundo através do seu Filho Jesus. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver aqui, irmãos, as evidências racionais, de pensamentos de teólogos, de pessoas, a respeito da existência de Deus.
E sabemos que ao longo, né, dos séculos e séculos, já existiu gente estudando sobre a existência de Deus. E o que nós vamos falar aqui são pensamentos de fato que demonstram a existência de Deus. Aqui já não é negação, aqui já é confirmação. Porém, nós vamos chegar lá no final de todos eles dizendo, não precisa disso. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, tem um argumento que eles chamam de argumento ontológico. Eu estou falando um pouco de teologia, mas é só para os irmãos entenderem. Não precisa se preocupar. Pastor, aquele ensino do senhor não consegui entender nada, aqueles nomes lá. Mas nós estamos dizendo que se você quiser de fato conhecer a Deus, Ele se dá a conhecer. Outro dia, acho que uma irmã ministrou aqui no culto do círculo de oração e disse: todo ser humano terá a oportunidade de conhecer a Deus. Agora, quando nós queremos de fato estar na plena vontade do Senhor, nós buscamos a Ele e Ele está sempre ao nosso dispor. Esse argumento ontológico, defendido por um filósofo, por nome Anselmo, ele fala o seguinte, que o homem tem imanente em si a ideia de ser um ser absolutamente perfeito e, por conseguinte, deve existir um ser absolutamente perfeito. Esse argumento admite que existe na mente do próprio homem o conhecimento básico da existência de Deus, posto lá pelo próprio Criador. Deixa eu explicar isso aqui. O que esse pensador quer dizer? Quer dizer que o homem é um ser perfeito. E se nós olharmos, de fato é. Se a gente pesquisar o corpo humano, nós vamos ver quantos milhares de músculos, de veias, é uma máquina perfeita que funciona, não é? Uma mente brilhante do homem. Esse argumento diz que essa inteligência toda do homem foi colocada pelo próprio Criador no homem. Então, ele quis explicar a grandeza de Deus por esse ângulo. Existe um outro argumento que chama-se cosmológico. Ele quer dizer que tudo que existe tem uma razão de existir. Esse é famoso, chama-se Immanuel Kant, ele fala, o argumento cosmológico, ou seja, tudo tem um ponto de origem em Deus. Está errado? Não. Assim sendo, deve haver um agente único que equilibra e harmoniza em si todas as coisas. É um argumento bonito também, não é? Existe um outro argumento chamado teleológico, vem também da teologia. Qual é a pretensão? Parece o anterior, mostra que o mundo, ao ser considerado sob qualquer aspecto, revela inteligência. Tem dia que eu fico pensando assim, gente, como é que o homem é tão inteligente assim? Aí a gente vê aqui os supersônicos, né, traçando os céus. A gente vai naquelas metrópoles, naquelas megalópolis, né, nas grandes cidades e vê aqueles prédios. Outro dia, passando lá em Juiz de Fora, né, irmão André, eu olhei um prédio assim e falei, meu Deus, né? Que sabedoria do homem de construir tudo isso e ficar ali fortificado, né? Então, aí as pessoas que não têm essa fé de crer pela fé em Cristo, começam a estudar e traz esses conceitos. Esses aqui não estão errados, né? Vai dizer que, por exemplo, o homem, para viver essa sabedoria de Deus na vida do homem, ele quis provar o seguinte, olha a grandeza disso aqui, irmãos. O ser humano, ele consome o ar, não é? E ele tira dele o oxigênio, não é? Depois, o dióxido de carbono, não é? Que será utilizado de novo na produção de oxigênio. É um ciclo, né? Onde as árvores transformam esse gás, né? E transforma ele novamente em oxigênio. E sem esse oxigênio, os irmãos já viram aí a pandemia, quem cai lá no leito, faltou oxigênio, o quanto é triste.
mas nós estamos respirando ele aí. E não podemos respirar um outro tipo de ar que não seja o oxigênio. Ele está provando que tudo isso é por Deus. Amém, irmãos? Então, às vezes isso aqui são as evidências racionais. As pessoas estudando e chega a essas confirmações, né? Existe um outro argumento que se chama de argumento moral, que também esse próprio Immanuel Kant ele defendeu, onde ele traz a concepção de Deus como um supremo legislador e juiz com absoluto direito de governar, corrigir o homem, né? Esse filósofo que ele era da opinião de que este argumento era superior a todos os demais, criando na pessoa do Senhor Deus um juiz, legislador com absoluto direito de fazer tudo. Está errado? Não, não é? E por fim o argumento histórico. É o seguinte, entre todos os povos da terra, é comum a evidência de que o homem é um ser religioso em potencial. Vocês já viram como a religião ela está alastrada no mundo todo e já vem desde o princípio a religiosidade, né? Agora, é aqui que milhões de pessoas ignoram o único e verdadeiro Deus e começam a praticar as religiões mais estranhas. Já viram? Quantas religiões estranhas, né? E hoje já temos as religiões satanistas. Há poucos dias eu vi um videozinho de um ex-atleta, que é hoje comentarista. Ele fala abertamente que ele é apaixonado em Lúcifer. Então, coisas da mente humana, deturpada, sem nenhuma possibilidade de fé, de crer que o Senhor nosso Deus é um ser supremo, agradável e todo-poderoso. Mas a religião, quando o camarada fala que ele é da seita de Lúcifer, ele está dizendo que ele está professando uma religião deturpada, né? É o anseio da alma de buscar do Criador e às vezes ele busca de forma equivocada. E concluindo esse tópico, todos esses argumentos racionais, né? O cristão fiel e temente a Deus conclui que não necessita deles. Necessita, irmãos? De querer provar por A mais B? Não, nós não necessitamos. Por quê? Primeiro, o salvo tem um fundamento firme, não esquece isso aqui não. Quando alguém te questionar, por que você crê em Deus? Olha, eu creio em Deus pelo fundamento da minha fé, o testemunho do Espírito Santo e a palavra de Deus. Basta. Você pode trazer qualquer ciência, qualquer argumento aqui, que a minha crença em Deus vem pela minha fé, e essa fé traz para mim um testemunho da presença do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, e eu, pela obediência às Escrituras, tenho o suficiente. Não tem perigo de ninguém te destruir, você com esse argumento da fé. Porque a Bíblia fala o que é a fé, né? Aquele versículo que nós todos conhecemos o que é a fé. Nós não precisamos, né, ver, mas nós esperamos, e a nossa esperança ela é firmada em Cristo Jesus, né? Agora, o que a Bíblia ensina sobre a personalidade de Deus? Pastor, então Deus, né, ele é conceituado por quais palavras podemos entender, né? O homem, ele teve esse relacionamento com Deus desde o princípio pelo nome Jeová, né? Principalmente o povo de Israel, não é? Do Antigo Testamento. Elohim, que é o Deus de todas as coisas, não é? E depois tem os títulos, que eu não quero aqui aprofundar, mas nós vamos entendendo. Deus é conhecido pelo nome Eu Sou, não é? Então vocês vão entendendo, personalidade é o quê? É uma pessoa, Deus é uma pessoa.
porque ele tem seus nomes, né? Nós conhecemos ele como eu sou, está lá em Êxodo 3:14, né? Quando Deus mandou Moisés ir falar, né? Lá com o faraó e falou, olha, o que eu vou falar? Chega lá, Senhor. E Deus falou para ele, chega lá e fala que eu sou o que sou, lhe enviou. Então, eu sou é um nome de Deus. Jeová Jiré é outro nome de Deus. Aqui essa composição, né, de nomes que representa algo na nossa vida. O Senhor proverá. E daí por diante, uma série de nomes de Deus. Então, eu estou querendo dizer, irmãos, que Deus é uma personalidade, né? Tem seus nomes diversos representando a palavra de Deus aqui. Então, Deus é conhecido por nomes diversos, os pronomes que identifica ele na Bíblia, né? E também as características de propriedade, de personalidade que atribui a ele. Deus tem tristeza, Deus tem ira, Deus tem zelo, Deus tem amor e ódio. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 6:16, né? Deus abomina o pecado e também quando o povo peca contra Deus, ele entra com a sua ira. Nós vimos aqui várias vezes. Nós vamos ver um pouquinho aqui, meus irmãos, que eu não vou aprofundar muito, que o tempo não vai permitir, sobre a natureza de Deus, né? Como pode aquilo que é finito compreender a expressão daquilo que é infinito? É impossível, a mente humana, como nós já dissemos aqui. E é interessante que o próprio povo escolhido de Deus, o povo de Israel, procurou representar, descrever a Deus e os seus semelhantes, quando na sua fraqueza, naquele momento lá que Moisés subiu lá no monte para receber as leis de Deus, e ele sentiu falta de Deus lá embaixo. Aí ele chama Arão, ó, aquele Moisés, nós não sabemos nem por onde ele anda, ele sumiu, e nós precisamos de deuses. Dá um jeito aí para nós. Arão, na inocência, olha, vai tirando aí os pendentes da orelha, os brincos, todos aí, traz para mim aqui. E fundiu aquilo tudo e saiu o bezerro de ouro. Mas Deus já viu lá nos céus e fala com Moisés, Moisés, aquele povo seu, eu acho interessante que Deus, nessa hora, ele fala, esse povo não é meu não. Aquele povo seu lá, Moisés, já se corrompeu. E a minha ira, a minha indignação é grande contra esse povo. Moisés desce com Josué. Quando ele vai chegando perto do arraial, eles escutam os barulhos, as danças, os gritos. Josué fala, olha Moisés, parece que não é grito de vitória, de vencer batalha, e também não é de derrota. Moisés falou, eu sei, Deus já me falou o que é. Moisés chega lá, está lá o bezerro de ouro, Moisés se ira tanto, ele joga as tábuas da lei no chão, e ele pega aquele bezerro de ouro, e ele queima ele, moe ele até virar pó, mistura na água e faz o povo beber. E depois ainda teve que passar pelas tendas e ir matando irmão, amigos, até aplacar a ira de Deus. Então, a necessidade de deuses, o homem tem essa necessidade. Mas só nós, que temos a fé profunda, sabe quem é esse ser que rege todas as coisas e está sempre presente em nossas vidas. Não é? Deus pode ser revelado, crido de acordo com a medida da nossa fé, viu, irmãos? Não tem outro caminho. Então, os atributos naturais de Deus, só para os irmãos entenderem, porque às vezes a gente pensa assim, mas esse Deus fica onde, pastor? Não, ele está com você. A vida de Deus, Deus tem vida, viu? Às vezes você pensa assim, a vida de Deus está intimamente ligada ao próprio fato da sua existência. Há coisas que existem, mas não tem vida. Você vai lá no Rio de Janeiro, tem lá o pão de açúcar, existe lá, mas não tem vida.
né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, os homens, nos seus olhos naturais, não vai ver Deus. Mas ele tem vida, ele existe e ele tem vida, diferente dos seres e diferente disso que nós estamos falando, né? Cidade do Rio de Janeiro, os Alpes suíços, a Cordilheira dos Andes, os montes aí, existem, mas não tem vida. Já o nosso Deus, ele é vida, está sempre permitindo e concedendo a vida a nós. Então ele é um ser vivo. Tá? Deus é um ser vivo que pensa, que sente, que trabalha. Espiritualmente, Deus é o perfeito Espírito, com personalidade plena, né? Já falamos aqui, ele sente, ele pensa, ele fala. Interessante que ele sendo Espírito, né, ele não está sujeito às limitações das criaturas. Essa é a diferença dele em espírito, né? Não pode ser visto com os olhos naturais, como já falamos aqui. Interessante, né, irmãos, que Deus é uma pessoa real, mas é de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano. Nem tampouco podemos descrevê-lo em linguagem humana. Inclusive, por causa da queda do homem e seus nocivos efeitos na totalidade do homem, espírito, alma e corpo. Não se dá para comparar e medir a grandeza de Deus. E a eternidade? Né? A eternidade é algo também tremendo, né? Deus existe por si mesmo, eternamente. E aí, ele não tem princípio, não foi isso que nós lemos? Não tem princípio, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, princípio e o fim e pronto, né? Mas aqui nós vamos ver, a eternidade se aplica ao que transcende a todas as limitações de tempo. Com ele não tem essa limitação de tempo. Deus enche o tempo, ele preenche, né? Ou seja, é melhor entender que a nossa vida está dividida, né? A nossa vida, passado, presente e futuro. Porém, a vida de Deus, como é? O passado e o futuro formam um eterno presente. Entenderam, irmãos? Então é uma grandeza. E um outro fato que atribui Deus na sua natureza é a sua imutabilidade. Então Deus é vida, Deus é espírito, Deus é eternidade, Deus é imutável. Como assim? A gente vê a natureza, a criação de Deus, muda, né? A gente vê a erosão, ela deforma a terra, a gente vê que a ferrugem corrói, consome o ferro, nós vamos ver que o cupim, ele destrói a madeira, nós vamos ver que a traça, ela destrói a roupa, não é? Mas o Deus da Bíblia, sobre o qual o tempo e o espaço não exerce influência, é um Deus eterno e imutável. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir mudança ou sombra de variação. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 e 17, vai dizer isso. Não tem dúvida e nem variação. Um outro atributo natural de Deus é a sua onisciência. Isaías diz que o entendimento de Deus não se pode medir. Tem um hino aí que fala, né? Não se pode medir Deus. Ele não só possui a perfeita sabedoria, ele é o manancial da sabedoria. E nós vamos ver também um outro atributo, a onipotência. O seu poder é ilimitado, ele tem poder de fazer qualquer coisa que queira, segundo a sua perfeição. O sétimo atributo natural de Deus, ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Nós já aprendemos isso aqui na escola dominical e eu não vou nem aprofundar nesse temário aqui. Eu queria
fechar com os irmãos a respeito da Trindade de Deus para encerrar, que é algo que traz muita dúvida para as pessoas, não é? A Trindade, a doutrina da Trindade de Deus é um dos grandes mistérios da fé cristã. Às vezes, alguém vai perguntar, quem pode compreender a Trindade onipotente, né? É rara a pessoa que ao falar de Santíssima Trindade saiba o que diz. Contendem, discute, existem algumas religiões que não aprova, tira parte da Trindade, do credo, né? E assim vai. Mas as Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas. Aí eu quero explicar para os irmãos, eu vou até ler para os irmãos entender. 3 pessoas distintas e divinas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, viu? Não se trata de 3 deuses, mas 3 pessoas em um só Deus. Os 3 cooperam unidos no mesmo propósito, de maneira que o pleno sentido da palavra são um. O Pai cria, presta atenção nisso aqui, olha. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Eles trabalham em conjunto perfeito. Se a gente pensar uma comparação muito aquém, né, eu acho que até pífia da nossa parte, uma máquina, né, para ela funcionar tem que ter plena harmonia. Se uma peça não funcionou ali, mas essa grandeza que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós entendemos onde o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Interessante que assim é com a doutrina da Trindade. Assim tem sido, porque durante séculos toda a verdade doutrinária, né, tem tido aí as suas intempéries, pessoas ignorando esse termo da Trindade. Agora, é interessante que no passado existiu um homem por nome Ário, que foi um presbítero de Alexandria, que ele contendeu contra essas 3 pessoas da Trindade, levou Alexandre, né, a fazer o concílio para poder debater esse erro dele. Algo difícil, né? Então, esse ponto de vista, muitas pessoas defendem por aí. Existem algumas religiões que negam a presença, por exemplo, do Espírito Santo. Mas nós sabemos o que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Olha bem, a Bíblia. Nós vamos ver. Após trazer todas as coisas à existência por meio de um simples e poderoso haja, nós vamos ver vários versículos na Bíblia no plural. Aí vocês vão entender por que são 3. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isso? Não foi um sozinho. Não é? Eis que o homem se tornou como um de nós. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, lá na Torre de Babel, né? Deus, na pessoa bendita da Trindade, expressando que trabalham sempre juntos, em um só. Entenderam, irmãos? Glória a Jesus. Interessante que na visão de Isaías, né, quando Deus ratificou o seu chamamento, Deus perguntou ao profeta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, se você começar a ler a Bíblia aqui, você vai ver infinitas referências dando essa Trindade Santa. Não é? Pastor, mas como fica, né, a questão de Jesus? Jesus foi criado, né, partindo lá de junto do Pai, tornou forma humana. É muito simples nós entendermos. Ele veio aqui realizar uma tarefa na terra, mas ele já existia junto com o Pai. E essa é a nossa
definição, né, para nós entendermos. Então, esses verbos, né, a respeito do pai: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A respeito do filho, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Lá no Novo Testamento, já considerando Jesus como Deus, e também a respeito do Espírito Santo. Então disse Pedro, Ananias, olha esse versículo aqui, irmãos. Quando Pedro, ele chama, olha, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para mentires ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo. E lá na frente ele vai dizer, reservando parte do valor do campo, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, automaticamente, ele já traz o Espírito Santo, mentiu ao Espírito Santo e não mentiu aos homens, mas a Deus. Então, introduzindo que eles trabalham junto. Então, essa é a Trindade Santa de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus, nos quais nós, pela fé, cremos, pelas Escrituras Sagradas, nós temos essa convicção da natureza, da doutrina de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua igreja, e nós resumimos uma parte para que nós não avancemos tanto no nosso horário. Glória a Jesus. Próxima terça-feira nós vamos falar sobre continuar aprendendo da palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando lá pelas redes sociais, e queremos encerrar aqui essa parte do ensinamento e fazer um trabalho que nós propusemos hoje, que é apresentar um departamento para a nossa igreja, para nós avançarmos com a evangelização. Nosso desejo é criar o departamento de missões na nossa igreja de forma organizada, de forma responsável, com a igreja trabalhando como um todo. Eu quero fazer referência aqui, irmãos, de alguns nomes, mas eu quero que os irmãos entendam